Muito bem, pessoal. Continuamos com o estudo do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E agora vamos para o título 3, que trata da acessibilidade. A acessibilidade que é o direito que garante a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente, sem depender dos outros, e exercer seus direitos de cidadania e de participação social. E aí são sujeitos ao cumprimento desta lei sempre que houver interação com a matéria nela regulada. E aí tem uma série de situações, então, que vão estar sujeitas a observar essa lei quando houver relação, né? Aprovação de projeto arquitetônico e urbanístico, tem que observar a acessibilidade. Outorga ou renovação de concessão, permissão, autorização ou habilitação de qualquer natureza. Aprovação de financiamento para projeto, concessão de aval da União. Em todos esses casos, vai se observar se está sendo respeitada a acessibilidade. Temos no artigo 55, então, que é a concepção e implantação de projetos que tratem do meio físico, transporte, informação e comunicação. Elas vão, então, sempre ter os princípios do desenho universal, tendo como referência as normas de acessibilidade. O desenho universal, então, que nós vimos o conceito lá na parte inicial da lei, né? Que é já preparar as estruturas com acessibilidade. Ele vai ser sempre tomado como regra de caráter geral. O parágrafo 3º nos traz que cabe ao poder público promover também a inclusão de conteúdos temáticos referentes ao desenho universal nas diretrizes curriculares da educação profissional, para que engenheiros e arquitetos já aprendam na faculdade, na universidade, este tema da acessibilidade, tá? Muito bem. Aí tem outras regras envolvendo essas edificações, né, nos artigos seguintes, tá? E aí eu vou destacar só alguns pontos que eu acho que pode ser cobrado na prova. O artigo 58, parágrafo 2º, ele nos traz que é vedada, mais uma vez, a cobrança de valores adicionais para aquisição de unidades internamente acessíveis, tá? E aí segue com várias disposições estabelecidas sobre esse assunto aí de construções, edificações e tudo mais. Depois nós temos lá no artigo 63 o próximo capítulo, que trata do acesso à informação e à comunicação. E aí nos traz ali que é obrigatória a acessibilidade nos sítios de internet, nos sites, né, mantidos por empresas com sede ou representação comercial no país, ou por órgãos de governo. Então tem que ter aquela possibilidade, então, de acesso também para quem tem alguma deficiência. O parágrafo 1º diz que os sites devem conter o símbolo de acessibilidade em destaque e os telecentros comunitários que receberem recursos públicos federais para o seu custeio ou sua instalação e LAN houses, elas devem possuir também equipamentos e instalações acessíveis. E esses telecentros e LAN houses, eles devem garantir, no mínimo, 10% dos seus computadores com recurso de acessibilidade para pessoa com deficiência visual. E se tiver menos de 10 computadores naquela localidade, 10% daria menos que 1. Aí tem que ter pelo menos um equipamento, então, acessível, tá? Então tem cota até para LAN house aqui. Muito bem. Aí segue informações sobre esses direitos nas comunicações, né? Temos ali depois, no capítulo 3, a tecnologia assistiva, tá? A partir do artigo 74, que nos traz, então, a garantia de acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem a autonomia da pessoa com deficiência, mobilidade pessoal e qualidade de vida. Temos depois o direito à participação na vida pública e política, né, direitos de cidadania, então, da pessoa com deficiência, claro, o direito de votar e ser votado e o incentivo, então, à participação da pessoa com deficiência na vida política. Depois tem o título que trata da ciência e tecnologia, né, também trazendo, então, essas ideias das tecnologias assistiva e acessibilidade no desenvolvimento de ciência e tecnologia, né. E isso encerra este primeiro livro. Tem o livro 2, que trata da parte especial, começando a falar sobre o acesso à justiça da pessoa com deficiência, ali no artigo 79, tá?
E aí o poder público deve assegurar o acesso da pessoa com deficiência à justiça em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, garantindo sempre que requeridos adaptações e recursos de tecnologia assistiva. E aí o parágrafo 1º do artigo 79 nos traz que, a fim de garantir a atuação da pessoa com deficiência em todo o processo judicial, o poder público deve capacitar os membros e servidores que atuam no judiciário, no Ministério Público, na Defensoria, nos órgãos de segurança pública e no sistema penitenciário quanto aos direitos da pessoa com deficiência, para que os profissionais que atuam nesses órgãos tenham conhecimento dos direitos. Por isso mesmo que este conteúdo da pessoa com deficiência, ele está sendo exigido em vários concursos públicos, havendo inclusive resolução do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que determina que nos concursos para tribunais ele seja conteúdo obrigatório, né? Muito bem. Parágrafo 2º. Devem ser assegurados à pessoa com deficiência submetida a medida restritiva de liberdade todos os direitos e garantias a que fazem jus os apenados sem deficiência. E aí segue agora com questões envolvendo então a participação em processos judiciais, essa questão prisional. O artigo 83 fala dos cartórios tabelionatos, né? Fala ali que os serviços notariais e de registro não podem negar ou criar óbices ou condições diferenciadas à prestação de seus serviços em razão da deficiência do solicitante, devendo reconhecer sua capacidade legal plena e garantida a acessibilidade. Tá? Temos no capítulo 2 o reconhecimento igual perante a lei. E as pessoas com deficiência, então, têm assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condição com as demais pessoas. Quando necessário, a pessoa com deficiência vai ser submetida à curatela. Já comentamos sobre curatela, né? É dado um curador, então, para a pessoa com deficiência. E também é facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada. Inclusive, aqui o Estatuto do Portador de Deficiência, ele alterou outra lei, incluindo essa questão da tomada de decisão apoiada. Tá? Uma parte que não cai para nós, né? Porque essa parte de posições finais aqui do Estatuto, que vem a partir do artigo 92, ela não costuma ser cobrada em prova, então a gente não vai adentrar nela aqui. O parágrafo 3º nos traz que a definição de curatela da pessoa com deficiência constitui a medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e circunstâncias de cada caso e vai durar o menor tempo possível. Os curadores são obrigados a prestar anualmente contas de sua administração ao juiz. O artigo 35 é interessante porque ele traz a informação que a curatela da pessoa com deficiência vai afetar somente os atos relacionados a direitos de natureza patrimonial e negocial. Tá? E aí a definição de curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. O curador ele não interfere nesses campos. Tá? A curatela que constitui uma medida extraordinária, devendo constar da sentença de curatela as razões e motivações da definição. Por que foi adotada a curatela? Preservando sempre os interesses do curatelado portador de deficiência. Temos aí no artigo 87 uma informação importante que, em caso de relevância e urgência, e a fim de proteger os interesses da pessoa com deficiência em situação de curatela, é lícito ao juiz, é permitido ao juiz, ouvindo o Ministério Público, de ofício ou requerimento do interessado, nomear desde logo um curador provisório, o qual vai estar sujeito às normas lá do Código de Processo Civil no que se refere à tutela e interdição. Muito bem. O que mais que nós temos aqui? Parte final aqui, crimes e infrações administrativas. Esses crimes e infrações é para quem promove alguma forma de discriminação às pessoas com deficiência, né? Primeiro, praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência. Isso é um crime punível com reclusão de 1 a 3 anos e multa. Essa pena que tem um aumento se a vítima está sob cuidado e responsabilidade do agente. Claro, porque aí é uma pena ainda maior, afinal de contas, a pessoa que deveria receber cuidados desta pessoa recebe, na verdade, uma discriminação, né? Se qualquer desses crimes
é cometido por intermédio de meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, aí a reclusão vai ser de 2 a 5 anos de multa. Tá? Parágrafo 3º, nesse caso, o juiz pode terminar, ouvido o Ministério Público, sob pena de desobediência, o recolhimento ou busca e apreensão dos exemplares do material discriminatório ou interdição das mensagens ou páginas de informação na internet. Né? Nessa hipótese, constitui efeito da condenação após o trânsito julgado a destruição do material apreendido. Claro, além da pena, aqui também vai ser destruído esse material discriminatório. Outro crime que nós temos no artigo 89 é o crime de apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência. Neste caso, a reclusão é de 1 a 4 anos. E essa pena é aumentada de 1/3 se esse crime for cometido pelo tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. Claro, que a pessoa que estava ali com confiança e abusou dessa confiança para praticar o crime. E também aumenta-se de 1/3 se o crime for cometido por aquele que se apropriou em razão de ofício ou profissão. Alguém que se aproveitou do seu trabalho para se apropriar disso. Temos outro crime no artigo 90. Abandonar pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de apoiamento ou congêneres. Aqui, a reclusão é de 6 meses a 3 anos. Nessa mesma pena incorre quem não prover necessidades básicas de pessoa com deficiência quando obrigado por lei ou mandado. E ainda temos mais um crime, no artigo 91, que é o crime de reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinado ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração ou realização de operações financeiras, com o fim de obter vantagem devida para si ou para outrem. Uma instituição de acolhimento, por exemplo, que fica com o cartão magnético da pessoa com deficiência. Não pode, tá? Detenção de 6 meses a 2 anos e aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é cometido pelo tutor ou pelo curador. Então é isso, pessoal, que nós temos aqui nessa lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, também chamado de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essas são as principais informações para fins de prova. E depois, a parte final traz disposições transitórias e finais que não tem quase relevância para se estudar. Então é isso, pessoal. Espero que tenham compreendido bem o conteúdo. Sempre é importante fazer a leitura de toda a lei. Eu pulei alguns artigos, eu foquei no que tem mais possibilidade de ser cobrado em prova. E aí, na sequência, nós temos aqui, então, questões para resolver, para treinar o conhecimento obtido aqui no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Dá um clique que eu já volto. Até logo.